dia a todos. Dia. Vamos hoje começar mais uma aula sobre o preenchimento correto da declaração de óbito. Estou um pouquinho com a voz rouca, mas dá para continuar. Qualquer problema que tenha, por favor, nos comunique, tá? E ontem, a gente teve dificuldade, teve algum momento que não estava aparecendo a apresentação. E aí, como vocês nos comunicando, a gente procura corrigir, ok? Bom, hoje temos a companhia aqui da doutora Sandra. Obrigada pelo convite. Que vai também nos ajudar e está participando desse processo todo. E agora, inclusive, é bacana porque, assim, nós dois estamos no mesmo setor. Então, a gente vai frequentemente colaborar um com o outro, nas apresentações, o que é bastante importante para a gente, né? Bom, então vamos começar. Tentar aumentar o volume, os controles que estão pedindo. Aumentar o volume? Uhum. Vejam se está melhor o volume. Vejam se está melhor o volume agora. Alguém responde, por favor. Bom, a declaração de óbito é um documento nacional, né? Então, a responsabilidade pela distribuição da declaração de óbito é do Ministério da Saúde, não só pela distribuição, mas pela impressão do documento, né? Então, o fluxo é esse. O Ministério da Saúde, manda fazer a impressão e a distribuição é feita. O Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, as Secretarias Municipais de Saúde, e esta repassa para as fontes notificadoras, que são os hospitais, diversos serviços de saúde, certo? O que é a declaração de óbito, A declaração de óbito é um documento base do Sistema Nacional de Informação e Mortalidade, do Ministério da Saúde. É composta por 3 vias autocopiativas, pré-numeradas, sequencialmente, quer dizer, não existe 2 declarações iguais, fornecidas pelo Ministério, distribuídas pelas secretarias estaduais e municipais, conforme fluxo padronizado para todo o país. Isso é padrão, A mesma forma que ocorre aqui em Mato Grosso, ocorre nos outros estados da União. É importante a gente lembrar que, se errar o preenchimento, as 3 vias da declaração devem ser devolvidas à Secretaria Municipal de Saúde, tá? Não se deve rasgar nem jogar fora. Coloca nula, escreve nulo na frente da declaração e devolve as 3 vias à Secretaria de Saúde. Isso é importante porque com isso a gente está evitando dela ser utilizada para outros fins, E a gente saber que ela não foi utilizada porque houve rasura, houve um erro, algum problema, Quer dizer, não foi utilizado para outra finalidade. A fonte notificadora e o município tem que prestar conta disso, inclusive, para receber sequencialmente quando precisar de mais declaração. Em caso de extravio, é importante a gente lembrar também, fazer boletim de ocorrência e encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde, pelos mesmos motivos, Porque essas declarações podem ser utilizadas para outra finalidade, inclusive para crime, Então, muitas vezes pode ocorrer roubo, alguma coisa que seja preenchido para outra finalidade. Então, desapareceu, extraviou, boletim de ocorrência, e informar ao Ministério, à Secretaria Municipal de Saúde, para que a gente possa ter isso devidamente documentado. Então, o fluxo da declaração, aí, como a gente já colocou no slide anterior, o Ministério da Saúde para os estados, para os municípios repassam para as fontes notificadoras. O Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIC, e o fluxo inverso. Uma vez preenchida a declaração de óbito,
o fluxo inverso, o município, a fonte notificadora repassa para a Secretaria Municipal de Saúde, esta repassa a informação para o Estado para o Ministério da Saúde, né? Informando lá no Sistema de Informação de Mortalidade. O preenchimento correto é a garantia da qualidade do sistema de informação, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Quer dizer, quanto mais confiável aquilo que tiver na declaração, melhor, né? Qualifica o sistema, né? E a gente tem que lembrar aqui que todas as informações que constam da declaração de óbito, embora seja um documento que registra, né, a morte de uma pessoa, ela traz informações importantes sobre a saúde de uma determinada população, num determinado momento, né? Então, essas informações elas podem formar indicadores de saúde que normalmente são utilizados no planejamento de saúde, né? Então, as informações, quanto mais fiéis elas forem, evidentemente que ela vai trazer, não só qualifica o sistema de informação de mortalidade, como esses dados podem ser utilizados no planejamento de saúde. As principais funções da declaração de óbito: documentar o desaparecimento da pessoa, né? Questões de ordem jurídica, herança, seguro. Então, se houver uma informação errada, né, ou que traga uma certa duplicidade, né, ela pode prejudicar, muitas vezes, herdeiros da pessoa que faleceu, né, tanto com relação à partilha de bens, como com a questão do seguro e outras coisas relacionadas a questões de ordem legal. Para a saúde pública, né, análise para o bem público, instrumento imprescindível para a construção de qualquer tipo de planejamento de saúde, como a gente falou anteriormente, né? Quer dizer, essas informações que constam da declaração, ela pode formar indicadores de saúde, né? Documento base do cálculo das estatísticas vitais e epidemiológicas do Brasil, comparações para análise, né, entre localidades, quer dizer, cidade, estado, região, país. Nós temos, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente sabe que em determinadas regiões acontecem determinadas doenças que em outras não acontecem, ou acontecem em proporções bem menores, né? Febre amarela, por exemplo, né? Malária. Então, são regiões mais que ocorrem comumente em determinadas regiões do país e em outras não, né? Assim como casos, né, de doenças que surgem de uma hora para outra, a gente precisa saber onde que aconteceu, em que tempo que aconteceu, né, como que ocorreu isso, se a doença infecto-contagiosa, né? Enfim, essas informações elas estão lá na declaração e mais um exemplo e fortalecendo essa ideia de que é importante a informação correta e completa para que possa ser utilizado no planejamento. Gerar indicador de qualidade, né, do sistema de informação, a gente já falou, e aqui o fluxo da declaração de óbito, né? O médico atestante, quer dizer, o colega que vai preencher a declaração de óbito, né? As 3 vias, a primeira via, que é a via branca, ela, uma vez preenchida, ela é devolvida para a Secretaria Municipal de Saúde, né, para formar o banco de informações da Secretaria. A segunda via, que é a via amarela, ela fica com a família ou com a pessoa responsável por aquele falecido, né, que com essa via da declaração, a pessoa vai ao cartório e lá o cartório emite a certidão de óbito. É só com a certidão de óbito, né, emitida pelo cartório, que pode ocorrer o sepultamento. Quer dizer, a declaração é um documento, a certidão é outro, né? A certidão de óbito é emitida pelo cartório. E a declaração de óbito é preenchida pelo médico, né? Responsabilidade nossa enquanto médico. Tá? E a terceira via, que é a via rosa, fica com uma fonte notificadora, né? Hospitais, serviços que fazem acompanhamento do paciente a nível ambulatorial, a nível domiciliar, serviço de identificação de óbito, IML, né, que são as principais fontes notificadoras. A quem cabe atestar o óbito, né?
De causa natural, sem assistência médica, pode ser encaminhado ao SVO ou ao médico, ou qualquer outro médico do serviço público. SVO, claro, em municípios onde tem o serviço, né? E aqui, causa natural, com assistência médica, né? Quando a causa é conhecida, o próprio médico que acompanha o paciente ou o seu substituto pode preencher a declaração, né? Sem problema nenhum. Quando a causa é desconhecida, embora haja acompanhamento médico, mas a causa é desconhecida, né, e que não seja causado seja causa externa, pode ser encaminhado ao SVO ou qualquer outro médico de serviço público para preencher. No caso de mortes não natural, né, causas externas, essas são de responsabilidade do Instituto Médico Legal, né? Aí também onde não existe, a gente vai explicar mais para frente. Tá? Aqui apenas para a gente familiarizar com as 3 vias da declaração de óbito, né? A via branca, a amarela e a rosa. A via branca, como a gente falou, ela é devolvida, uma vez preenchida, ela é devolvida para o município, para a Secretaria Municipal de Saúde, né? O Serviço de Vigilância de Nascimentos e Óbitos. A segunda via fica com a família ou o responsável por aquele falecido. Este vai ao cartório, né, para ser liberada a certidão de óbito para autorizar o sepultamento. E a terceira via fica sempre com a fonte notificadora, né, a instituição que atestou o óbito. Responsabilidade do médico, né? Então é importante a gente ressaltar aqui que a responsabilidade pelo preenchimento da declaração de óbito, quer dizer, todas as informações que constam da declaração, ela é de absoluta responsabilidade nossa, médico, né? Isso está devidamente regulamentado por lei, por resoluções do Conselho Federal de Medicina, e também tem artigos no nosso Código de Ética Médica, né? Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina, 1779, de 2005, diz no seu primeiro artigo: o preenchimento dos dados constantes na declaração de óbito é da responsabilidade do médico que atesta a morte. Quer dizer, é um ato médico. O preenchimento da declaração de óbito é um ato médico. Tá? Artigos do Código de Ética Médica, de 2009. Né, letra legível, não assinar em branco, né? A letra tem que ser legível, nunca assinarmos em branco uma declaração. E aí terceiros podem preencher, colocar outros dados, e a responsabilidade é sua. Você que botou a sua assinatura e seu carimbo ali, né, o seu CRM. Tá? Não fornecer atestado sem ter praticado o ato. Né? O cara morreu lá na residência dele, alguém traz um atestado para você, você acredita na informação dele, preenche sem atestado. Não sabe nem se a pessoa faleceu. Então, tem que verificar, atestar de fato, constatar o óbito, atestar e preencher a declaração. Tá? Isso está no artigo 83 do Código de Ética Médica. Obrigação de fornecer a declaração, exceto quando houver indício de morte violenta. Né? Artigo 84, e nesses casos aqui, encaminhar o corpo para o IML. Com relação aos honorários, não se pode cobrar pelo preenchimento da declaração de óbito, porque ele é um ato contínuo à assistência do paciente. Né? É um paciente seu, você vem acompanhando, ele foi a óbito, não se deve cobrar a mais por conta do preenchimento da declaração de óbito. A não ser, né, examinar e constatar o óbito pode ser cobrado desde que se trate de paciente particular a quem o médico não vinha prestando assistência. Né? Não é paciente seu, você foi chamado apenas para constatar e preencher a declaração. Aí, esse é um outro momento, né, em que você está praticando um ato médico, de lá constatar o óbito, né? Aí sim você pode cobrar. Tá? Sempre fortalecendo essa questão, né, da responsabilidade médica pelo preenchimento. Então, a emissão da declaração é ato médico, existe legislação federal regulamentando isso. O médico tem responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento e pela assinatura. Né?
A gente lembra aqui que, assim, a gente não aprendeu praticamente isso na faculdade, pouco falado isso, né? E é um documento de extrema importância do ponto de vista, não só de registrar o óbito do paciente, mas, como a gente já falou, e reforça a importância que ele tem do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista para o serviço público, né? Então, nós somos responsáveis pelas informações registradas em todo o campo do documento, né? É comum a parte superior da declaração, muitas vezes, principalmente em serviços de emergência, em grandes serviços, grandes hospitais, ela já viu preenchida, né, por terceiros, geralmente profissionais da área administrativa. E aí, a gente tem por obrigação de conferir se o nome do falecido está completo, né, se está correto, a data de nascimento, todos os dados que constam ali, grau de escolaridade, todas essas informações, elas, embora possam, né, tenha sido preenchido por terceiros, a responsabilidade é nossa. A assinatura que vai lá embaixo é nossa, né? Então, somos responsáveis por todas as informações que constam da documentação. Tá? Deve, portanto, revisar o documento antes de assiná-lo. E aqui, né, a emissão da declaração do óbito, né, morte natural, com assistência médica. O médico que vinha prestando assistência ao paciente sempre que possível, em todas as situações, né, no caso de preencher a declaração. O médico assistente e, na sua falta, o médico substituto ou plantonista, para óbitos e de pacientes internados sob regime hospitalar. 2. Médico designado pela instituição que prestava assistência para o óbito de pacientes sob regime ambulatorial. Que hoje ele tem cada vez mais essas situações, né? Pacientes, muitas vezes, terminais, né? Mas que, de alguma forma, eles são acompanhados na forma ambulatorial ou domiciliar, né? Muitas vezes, hoje já tem instituições que designam médicos para acompanhar esses pacientes, prestar assistência a eles, e esse médico é que vai, no caso do óbito, preencher a declaração. Tá? O médico da estratégia de saúde da família, né, do programa de internação domiciliar e outros assemelhados, para óbitos de pacientes em tratamento sob regime domiciliar. Então, hoje a gente tem todas essas naturezas de acompanhamento do paciente que tem que ser levado em consideração. E esses pacientes todos devem ter, por obrigação, prontuário devidamente preenchido, evoluído. Então, tem todas as informações necessárias para que o colega possa preencher a declaração de óbito. Tá? E aqui, sem assistência médica. O médico pode ser preenchido, né, pelo médico de SDO, onde tiver esse serviço. Nas localidades que dispõem desse serviço, né, o médico da equipe de saúde da família, na área de sua abrangência, né, o médico de outros serviços públicos de saúde mais próximo do local onde ocorreu o evento, ou, na sua ausência, qualquer médico nas localidades sem SDO. Né? Então, assim, é importante a gente lembrar que nós temos várias cidades do interior que muitas vezes tem médico só. Né? Às vezes ele é da rede até privada, não é nem da rede pública. E muitas vezes ele se nega a preencher. Né? Não tem porquê. Assim, se tiver todas as informações, tiver segurança, né? Ou através de uma anamnese com a família, ele pode preencher essa declaração. Tá? Ou, às vezes, muitas vezes nós vamos ver em situações aqui, ó. Observar se os pacientes estavam vinculados a serviços de atendimento ambulatorial ou a programas de atendimento domiciliar, e se as anotações do seu prontuário ou da sua ficha médica permitam a emissão da declaração de óbito por profissionais ligados a esses serviços ou
ou programas, conforme sugerido no item 2. Né? E morte não natural. Isso, só para a gente ilustrar para eles, por exemplo, na cidade que não tem o SBO, se o médico da rede pública foi lá, avaliou, não tem esses dados todos, existe algum procedimento para encaminhar para um outro município com SBO, se eu não posso assinar, porque eu não tenho condições de fazer o diagnóstico para ele? Pode, né? Por exemplo, assim, Mato Grosso tem já vários municípios que têm o serviço, né? Os municípios que funcionam como referência, né? Nesse caso, pode ser encaminhado, sim. Né? Então, aqui, morte não natural, né? São as causas externas, em localidades onde existe o IML, né? Então, o médico legista, qualquer que tenha sido o tempo entre o evento violento e a morte, nesses casos, deve ser encaminhado no IML. Em localidades sem IML, qualquer médico da localidade ou outro profissional investido pela autoridade judicial ou policial, ou seja, ou juiz ou delegado, né, na função de perito legista eventual, ad hoc, qualquer que tenha sido o tempo decorrido entre o evento violento e a morte. Né? Isso aqui é uma situação que ocorre com frequência no interior. Né? Nós já tivemos, inclusive, situações de colegas que se recusaram, tiveram até voz de prisão. Então, é importante a gente lembrar que, assim, uma vez, é claro que se ele não tiver o conhecimento suficiente, né, ele vai elaborar, preencher a declaração de acordo com aquilo que ele tem conhecimento. Né? E é importante a gente ressaltar aqui, desse item em particular, existe um campo na declaração de óbito, né, que pergunta se esse paciente vinha sendo assistido por um profissional médico. Né? Se você não é o médico que assistiu, ou esse paciente não vinha sendo assistido, ele vai colocar lá não. Né? Que amanhã ou depois, como morte né, por causa externa ou suspeito, né? Se a justiça achar que esse corpo tem que ser exumado porque, né, há suspeita de violência, ou sufocamento, envenenamento, lá na declaração está escrito que ele não vinha sendo assistido. Né? Então, e que não foi você o médico assistido. Então, a responsabilidade, se exige da responsabilidade de responder judicialmente por isso. Então, o documento é muito tranquilo com relação a isso. Então, não há medo, né, de se preencher e não há risco com relação a isso. Tá? Estou bom, então, declarações de óbito por causas externas ou suspeitas, né? Serviço médico legal. Óbito por causas externas ou não natural é aquele que decorre de lesões provocadas por violência, né? Homicídio, suicídio, acidente ou morte suspeita, qualquer que tenha sido o tempo entre o evento lesivo e a morte propriamente. Aqui a gente cita um exemplo. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, fez uma fratura exposta, né, foi internada numa unidade hospitalar, passou lá 2 meses. Nesse tempo em que ela foi internada, por conta da fratura exposta, ela fez um quadro de osteomielite, dessa osteomielite uma septicemia, né, e foi a óbito. A causa básica foi o acidente. Né? Então, em qualquer tempo que ocorra o óbito, não importa se ela teve depois o quadro de osteomielite, pneumonia, septicemia, a causa básica é essa. Então, ela deve ser encaminhada para o serviço médico legal. Tá? Causa de morte suspeita é aquela cuja causa é duvidosa ou que, embora o corpo não apresente sinais externos de violência, há suspeita de violência, tais como envenenamento, sufocamento. Tá? Falar algumas definições, né? Então, doença, causa de morte. Doença, estado mórbido ou lesões que produzem a morte ou contribuem para ela e as circunstâncias do acidente ou da violência que as produzem.
a gente vai estender muito a isso aqui, ó, causa básica da morte, que é o que interessa para a gente enquanto do ponto de vista epidemiológico, tá? E ela precisa estar muito bem clara, muito bem definida. E isso é um erro que ocorre muito. Muitas vezes a gente coloca uma causa intermediária ou terminal como se fosse causa básica e não é, né? E aí ela tem pouco valor do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de informação para o serviço público. Então, a causa básica, o óbito geralmente não é consequência de um evento único, mas de uma cadeia de eventos concatenados, né? A causa básica é a doença ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos mórbidos que levou diretamente à morte. Exatamente o exemplo que a gente citou antes, né? Você sofreu um acidente, fez uma fratura exposta, esse foi o primeiro evento, foi o evento que desencadeou a sequência dos demais, né? A osteomielite, a septicemia, enfim, um exemplo bem prático para ilustrar o que a gente está falando aqui sobre causa básica. Causas intermediárias, estados mórbidos que produziram a causa terminal, né? Exemplo aí, por exemplo, a osteomielite, né? Ou uma pneumonia, e na sequência a causa terminal, a septicemia. E septicemia a gente tem que lembrar, até importante dizer, ela nunca é causa básica, tá? Porque sempre tem um foco primário, né? Então a gente precisa saber qual foi o foco primário para poder definir a causa básica, tá bom? Causa intermediária, né? Então o estado mórbido produz a causa terminal, e a causa terminal, a doença ou estado mórbido causou diretamente a morte. Causas associadas, outras condições significativas que contribuem para a morte, que não entraram, porém, na sequência que determinou a morte. Por exemplo, diabetes, hipertensão, né? São causas pré-existentes que contribuem para a evolução, para o óbito, mas que não entram como causa básica ou como causa, assim, na primeira parte da definição da causa da morte do paciente. Que a gente vai ilustrar melhor mais para frente. Regras para o preenchimento, né? Registrar a presença, apenas uma doença, né? Alteração ou lesão em cada linha. Não é raro a gente observar que muitas vezes numa mesma linha o colega coloca 2, 3 lesões ou doenças, né? Isso não pode, seria considerado uma rasura, né? Então, para cada causa registrada, indicar na casela direita, logo ao lado, onde a gente coloca a causa do óbito, né? Tem uma caselazinha que você vai colocar o tempo aproximado entre o início da doença e a morte. Isso aqui é mais importante para a gente, então, em termos de hora, dias, meses ou ano, né? Dependendo do tempo em que isso ocorreu, né? Cada evento, do que você colocar o CID. O CID não é preciso, tá? Mas isso aqui, ao lado do onde você colocou a causa, né? É importante para a gente, porque a gente sabe, inclusive, a sequência em que cada evento ocorreu, ok? E o CID não precisa preencher, né, o espaço destinado aos codificadores dos serviços de vigilância de óbito dos municípios. Cada município hoje da União tem uma pessoa treinada para o preenchimento, para fazer a codificação dos óbitos, né? E aí eles fazem com bastante precisão isso. Então, não precisa, nós médicos não precisamos colocar o CID no campo onde está destinado para colocá-lo. Quem faz isso é o codificador, a pessoa treinada, capacitada que tem em cada município do nosso país. Então, não colocar siglas, evitar siglas, porque fica difícil, a gente tem que lembrar que esse documento ele não é só manipulado por médico, ele é manipulado por outros profissionais da área de saúde, né? E que muitas vezes tem dificuldade de entender o que o colega quis escrever ali. Embora para a gente saiba, por exemplo, e aí ele sabe que é infarto agudo miocárdio. Né? E tem siglas que podem ser utilizadas para por exemplo, a quirila, pode ser tanto para infecção do renal como respiratória, né? E aí, como é que você vai saber, definir, né? Então, evitar usar siglas, tá?
E aqui, né, o médico, lembrando, né, o médico é responsável não só por atestar as causas de óbito, mas pelo preenchimento completo e assinatura da declaração de óbito. Isso a gente vai repetir, porque assim, a gente tem que ter isso na nossa mente, que nós, médicos, somos os responsáveis por esse documento, pelo preenchimento completo e por todas as informações que constam dali. Ainda continuando, né, tema pouco abordado na graduação em residência médica, né? Então, a gente sabe, na nossa graduação, isso deveria ser falado, dado mais ênfase na disciplina de medicina legal, mas é dado en passant, de forma muito rápida, daí a gente vai aprender a preencher a declaração de óbito, já muitas vezes atuando no serviço, né? E aí, muitos dos erros que a gente comete no preenchimento, exatamente por falta dessa informação durante a nossa formação, né? Não só no período de graduação, como de residência, né? Enfim. Então, desconhecimento de normas de preenchimento, sequência incorreta das doenças, né? Isso aqui é importante, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, diagnósticos não comprovados e deixar de mencionar cirurgia. Então, vamos mostrar isso aqui, tem preenchimento de DO, que o colega colocou, não dá para você entender o que ele queria dizer com aquilo, né? E os garbage code, que são aquelas causas, né, que têm pouca ou nenhuma utilidade para o serviço público. São causas mal definidas, né, ou que jamais poderiam ser colocadas como causa básica de óbito, né? Então, a gente vai também especificar melhor isso mais para frente um pouquinho. Diagnósticos sensíveis, né? A gente lembrar que existem doenças ou eventos que ocorrem, né? E que a gente tem que, nesse específico aqui, AIDS, suicídio, morte por overdose, né? Na hora de preenchimento da declaração, embora muitas vezes a pessoa que faleceu não gostaria de ter isso na sua declaração, ou o familiar, né? Nós temos que observar a relevância pública, né? O interesse coletivo. O interesse coletivo, neste caso, ele sobrepõe ao interesse individual. E além disso, nós temos que lembrar que determinadas patologias, elas são de notificação obrigatória, né? Tanto doenças e agravos, né? Existe os de notificação obrigatória e que tem lei devidamente normatizando isso, né? Então, aí aqui há um interesse coletivo sobrepondo ao interesse individual, e isso deve aparecer na declaração, tá? Pressão de familiares, que muitas vezes assim, tem pressa, quer sepultar o seu familiar, faz pressão sobre o médico e muitas vezes é preenchido de forma rápida e aí acaba ocorrendo erros no preenchimento. Prontuários incompletos, né? Letra ilegível, rasura. Então, muitas vezes, assim, quem vai preencher o médico substituto, se o prontuário não estiver bem, né, incompleto, com letra ilegível, o colega vai ter dificuldade para poder esclarecer o que levou ao óbito daquele paciente e preencher a declaração com precisão, né? Temor por processos judiciais, né? Isso aqui, se você preencher de forma correta, atentar para todos os itens que constam da declaração, não tem por que temer o preenchimento da declaração, tá? Jamais, inclusive, você vai chamado perante o juiz para prestar uma informação que esteja dada de forma correta. O que está na declaração, ele vai se basear e vai né, formar valor de juízo para poder definir a sentença. Então, não tem por que temer isso aí, né? E a forma para a gente resolver isso aqui, evidentemente, né, melhorar todas essas dificuldades que nós apontamos aqui, é a educação continuada de nós profissionais médicos, que é uma das coisas que nós estamos fazendo hoje. Os garbage codes, aí mais especificamente o que significa, né, representam aproximadamente ainda 30% das causas atestadas no país. Quer dizer, 30% das declarações de óbitos, ela tem pouca importância para a formação do sistema de informação de mortalidade e para a formação de indicadores de saúde, que foram preenchidos de forma incorreta, tá?
É importante a gente lembrar aqui que uma declaração de óbito, uma vez preenchida, ela não pode ser mais modificada, né? Principalmente depois que ela vai para o cartório e é emitida a certidão de óbito, né? Por isso que muitas vezes, quando é pegado, pego, melhor dizendo, né? Esses dados, essas informações em cartório, muitas vezes elas não batem com o que está acontecendo, né? A informação que esse pessoal pegou essa informação, está lá, né? Só um erro de preenchimento da declaração de óbito, muitas vezes a mídia se baseia nisso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a essa questão. Então, uma vez preenchida a declaração de óbito, assinou, né? Ela não muda mais. Os casos são obrigatórios a investigação epidemiológica, né? É feita a investigação epidemiológica se existe a causa que está na declaração, a causa básica não é aquela, é modificado o sistema de informação, né? Lá sim, aí o município, o Estado, a própria União entra, faz a alteração, né? As pessoas são autorizadas para fazerem isso, né? Coloca a causa básica correta, as informações que estão incompatíveis, depois que faz o processo de investigação, né? Aí produz a declaração, mas a declaração não muda mais. O que está na declaração é aquilo ali. Tá? Então, evitar colocar como causa básica de morte, né, óbitos atribuídos a causas que não deveriam ser consideradas causas de morte, porque são impossíveis de causar morte. Exemplo, severidade. A gente vê lá embaixo, né, na linha onde deveria colocar bem claramente a causa básica, celeridade, e às vezes em cima, como causa terminal, o que seria a causa básica, né? Isso é apenas um dos exemplos que ele está citando. Então, porque não oferece informações úteis para a saúde pública, né? Exemplo, doenças do aparelho respiratório, circulatório, digestivo, coloca-se de forma genérica, né? Aí ela não qualifica o sistema de informação. Então, a gente precisa definir que tipo de doença, né? A gente vai citar alguns exemplos que vai trazer mais clareza para vocês mais para frente. Causa mal definida, né? Desidratação. Pode ter. Causa mal definida, né? Desidratação, taquicardia, quer dizer, desidratação em si, ela não pode ser colocada como causa básica, né? Existe uma causa, por exemplo, gastroenterite, aí sim, a causa básica, a gastroenterite, vômito, diarreia levou à desidratação, a um distúrbio hidroeletrolítico, né? Septicemia, como eu falei anteriormente, ele tem um foco primário. O foco primário da septicemia, né, como uma infecção pulmonar, que é uma osteomielite, pode ser colocada como causa básica. Não a septicemia, ela pode ser colocada como causa terminal, né? Parada cardiorrespiratória. Às vezes só tem isso na declaração. Parada cardiorrespiratória. Todo mundo pode parada cardiorrespiratória, né? Não pode ser colocado como causa básica. Algum evento levou a parada cardiorrespiratória, né? Isso é muito comum a gente ver nas declarações de óbito, né? E aí, uma vez colocado, não pode ser mais alterado. Pode ser alterado no sistema de informação da mortalidade, depois da investigação epidemiológica, né? E é importante a gente lembrar aqui que investigação epidemiológica é um processo para esclarecimento da causa básica, né? Muitas vezes o colega tem medo da informação que o profissional vai lá procurar, né, o prontuário, pedir informação para o colega, porque ele acha que vai ter algum problema para ele. Não, muito pelo contrário, né? Vai ajudá-lo a esclarecer. Inclusive, o serviço de saúde que contribui para o esclarecimento, ele pode, inclusive, utilizar isso internamente para melhorar a assistência ao paciente, né? Para definir protocolos dentro do serviço. Então, tudo isso é fundamental. Quer dizer, não precisa ter medo. Isso não vai ser utilizado contra ele. Muito pelo contrário, né? É para ajudá-lo e ajudar o serviço público de saúde. Tá?
A gente vê muitas vezes, assim, eu estou fortalecendo, colocando isso, porque a gente vê muita resistência do colega na informação, de colocar o telefone dele para contato, que não precisa nem ser dele, pode ser o telefone da instituição, né? Que até é melhor, muitas vezes você precisa fazer contato não só com o médico, mas com os outros profissionais que prestaram assistência, aquele paciente, né? Enfermagem, enfim. Causas mal definidas, né? Então a gente já falou, né? Existe um capítulo no CID, né? que vai do R00 ao R99, são mais de 5.000 situações, né? Desse capítulo do CID, que são sintomas e sinais mal definidos. Nesse capítulo aqui, onde tem a letra R, né? Por exemplo, você tem febre não especificada, cefaleia, né? Que, assim, não define, não existe definição, quer dizer, ele é colocado como sinal e sintoma. Né? Sinal e sintoma é causado por algum evento. Então, a gente precisa definir qual o evento que causou esses sintomas. Então, não adianta você colocar lá como cefaleia, ou febre, qualquer coisa desse sentido. Né? Então, os CIDs que constam na letra R, todos são classificados como causas mal definidas. Tá? Então, não adianta, não se deve aparecer na declaração de óbito. Qualificação das causas de morte, né? Causas pouco úteis, frequentes, que necessitam definição da causa básica. Né? Então, pneumonia. A gente tem que observar se foi sequela de um acidente vascular cerebral, demência, DPLC ou outros, né? Hemorragia digestiva. A gente tem que ter clareza se foi, onde e por que foi esse sangramento. Né? O nível, se foi esôfago, se foi intestinal, né? Cirrose hepática, definir claramente. Não adianta só colocar cirrose hepática na declaração. Precisa saber se foi viral, foi medicamentoso, alcoólica. Né? Quanto mais informação específica tiver na declaração, melhor. Né? Aqui uma coisa importante, neoplasia. Muitas vezes coloca-se o foco metastático, esquecendo de que a neoplasia tem um foco primário, né? Um sítio primário. Então, o sítio primário que é a causa básica. Não importa que tempo ocorreu a metástase. Né? A gente lembrar aqui que o foco primário é que vai ser colocado como causa básica. Normalmente, esse foco hepático, pulmonar, são metastáticos. Né? Lembrar, cerebral, na maioria, são metastáticos. Vamos lembrar que provavelmente tem uma outra localização primária, né? E a gente precisa investigar isso para colocar o correto. Óbitos fetais, né? Qual a doença materna ou fetal? Lembrando aqui que, nos casos de óbito fetal, quase que a totalidade da causa básica é materna. Né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Tá? Aí a gente pode esclarecer melhor mais para frente isso aqui. Acidente vascular encefálico, né? Se é isquêmico ou hemorrágico, não adianta só colocar acidente vascular ou abreviado, AVE. Né? Evitar isso, a abreviação e colocar por extenso e definir se foi isquêmico, se foi hemorrágico, acidente de trânsito, se foi atropelamento, colisão, carro ou moto, né? Queda, especificar se foi da própria altura, do leito, da escada, de árvore, do edifício, do telhado, enfim. Né? Especificar. Por quê? Isso aqui vai principalmente com relação à saúde do trabalhador, né? Quando ocorre no trabalho, então isso vai trazer clareza, né? E isso muitas vezes a família pode se utilizar para questão de seguro, né? E muitas vezes, se a gente não colocar de forma bem específica, bem detalhada, você pode prejudicar os segurados, né? Pode prejudicar a família a obter um recurso num momento de grande dificuldade, né? Porque não foi especificado, né? Foi uma queda de escada, de andaime, né? Então isso tem que ter muita clareza disso. Condições especiais, né? Aqui o SAMU é um aliado eventual, então, e tem normatização para isso. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina
2110 de 2014, ela foi modificada pela Resolução 2139 de 2016, revogada a Resolução 2132 de 2015. Ela dispõe sobre a normatização do funcionamento dos serviços pré-hospitalares, móveis, de urgência e emergência em todo o território nacional. Resolve no artigo 1º, o artigo 23 da Resolução do Conselho Federal de Medicina, número 21 de 10 de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. O médico intervencionista, quando envolvido em atendimento que resulte em óbito de suposta causa violenta ou não natural, homicídio, acidente, suicídio ou morte suspeita, deverá obrigatoriamente constá-lo, mas não atestá-lo. Quer dizer, ele vai lá, constata o óbito, mas não atesta. Aí o que ele vai fazer? Ele vai comunicar o fato ao médico regulador, ele vai fazer um relatório, constatando o óbito, que o médico regulador que adotará as medidas necessárias para o encaminhamento do corpo ao IML. Então, para os colegas que atendem nesses serviços, tem que ter atenção para isso. Parágrafo único. Em caso de atendimento a paciente que resulte em morte natural ou sem assistência médica ou óbito fetal em que estiver envolvido, o médico intervencionista deverá observar o dispositivo da resolução do Conselho Federal de Medicina 1779/2005 em relação ao fornecimento da declaração de óbito. A gente vai falar sobre isso. Ainda condições especiais, no caso de morte encefálica para doação de órgão, processo irreversível de causa conhecida, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina para regulamentar isso, que é a resolução 2173/2017. O artigo 9º diz o seguinte: os médicos que determinaram o diagnóstico de morte encefálica, ou médicos assistentes ou seus substitutos, deverão preencher a declaração de óbito, definindo com data e hora da morte aquela que corresponde ao momento da conclusão do último procedimento para a determinação da morte encefálica. No parágrafo único, nos casos de morte por causas externas, a declaração de óbito é de responsabilidade do Instituto Médico Legal, do médico legista, que deverá receber o relatório de encaminhamento e cópia do termo de declaração de morte encefálica. Então, o termo, neste caso aqui, o termo de declaração, que é um termo, não é a declaração de óbito, é feita pelo médico que assiste ao paciente, E a declaração de óbito ela vai ser preenchida pelo médico legista. Não é importante em que tempo isso ocorra. Tá bom? Condições especiais, corpos sem identificação. Enviar ao IML para identificação dactiloscópica, responsabilidade da instituição de origem divulgar o óbito de conhecimento desconhecido, com as características fenotípicas do falecido, durante 30 dias. O corpo deverá ser guardado por 30 dias e enterrado ou doado para instituições de ensino e pesquisa após esse período. Corpos não reclamados. Doação de corpos não reclamados. Existe lei específica para isso, que é a Lei 8501, de 30 de novembro de 2092. No artigo 2º, o cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 30 dias, deverá ser destinado às escolas de medicina para fins de ensino e de pesquisa de caráter científico. Artigo 3º. Será destinado para estudo, na forma do artigo anterior, o cadáver. Item 1, sem identificação, ou 2, identificado, mas sem informações relativas ao endereço de parentes ou responsáveis legais. Aquele corpo que não foi reclamado. Parágrafo 3º, defeso encaminhar o cadáver para fins de estudo quando houver indícios de morte, de que a morte tenha resultado de ação criminosa. Então, no Código Civil, a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
diz o seguinte: é válida com objetivo científico ou altruístico, à disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Né? Artigo 14. E a gente tem isso. Na minha faculdade, o colega, o técnico do laboratório de anatomia, tinha uma declaração de quando ele morresse, ele ia ser doado para o laboratório. Só que a gente que estava lá não conseguiu receber, foi doado para uma outra faculdade, que era difícil, né? Complicado você reconhecer a pessoa. Mas pode. Pode. E no caso da cremação, né? Tem a Lei 6.015, publicada no Diário Oficial da União 31/12/73, né? Que diz o seguinte: a cremação de cadáveres somente será feita daquele que houver manifestado vontade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública, e seu atestado de óbito houver sido firmado por 2 médicos. Importante isso aqui. Né? No caso de cremação, a declaração ela tem que ser assinada por 2 médicos ou por um médico legista. Né? E lembrar que, no caso de morte violenta, depois de autorizada pela autoridade judicial. Né? Então, no caso de que essa morte é suspeita ou morte violenta, ela só pode, a cremação só pode ser autorizada por autoridade judicial. Formulários para seguradoras. Isso aqui é importante, são situações especiais que ocorrem no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba cometendo erro e às vezes até se envolvendo em situações que não deveríamos estar envolvidos. Então, formulários para seguradoras. Artigo 77. É vedado ao médico prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente, sobre seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito. Se ele quiser qualquer informação, está lá na declaração, ele vai buscar na declaração. Né? Isso ele pode fazer. Agora, o que nós não podemos é eles entregarem um formulário para a gente, de acordo com aquilo que é de interesse da seguradora, para que a gente preencha. Né? Isso a gente pode perfeitamente recusar a prestar esse serviço. Tá? E nós temos amparo legal nisso. Resolução do Conselho Federal de Medicina, ainda sobre isso, né? 2003/2012. Artigo 1º. É vedado ao médico assistente o preenchimento de formulários elaborados por empresas seguradoras com informações acerca da assistência prestada ao paciente sobre seus cuidados. Né? Dispensa a admissão da declaração de óbito. Em que situações a declaração de óbito não precisa ser preenchida? Peças anatômicas retiradas por ato cirúrgico ou de membros amputados. Né? Então, por exemplo, o paciente continua vivo. Apenas parte de membros dele foi retirado. Né? Então, o que a gente faz nesses casos? O médico elabora um relatório em papel timbrado do estabelecimento de saúde, descrevendo o procedimento realizado. Né? Este documento será levado ao cemitério, caso o destino da peça seja o sepultamento. Né? Então, não precisa preencher a declaração. O paciente sofreu a amputação de um membro, por exemplo, né? O médico que fez a amputação, ele vai preencher essa declaração, né, no papel timbrado da instituição, e isso é suficiente para fazer o sepultamento daquele membro. Né? E existem outras possibilidades. Basicamente, prega-se como melhor solução, nesses casos, a incineração dos membros amputados, que poderá ser feita nas dependências do próprio hospital, se ele possuir um cremador. Né? Não sendo possível tal solução, deve-se entregar os membros à coleta hospitalar municipal, quando esta permitir o controle eficiente dos restos hospitalares. Né? Acho que ainda não é o caso do nosso município. Caso nada disso exista de maneira eficiente, deve-se enterrar a parte extraída. Né? O que acontece mais comumente. Isso está regulamentado na resolução da diretoria colegiada, né, número 306, da Anvisa, e resolução de 2004. Aqui lembrando vocês que existe este site do Ministério da Saúde, né, onde todos podemos ter acesso a esses manuais, né, e vai nos auxiliar no preenchimento da declaração de óbito. Né, isso aqui mais especificamente, né,
Mais recentemente, por causa da Covid, existem esses 2 manuais regulamentando e nos auxiliando no preenchimento da declaração, né? Isso é de acesso gratuito, tá? Apenas acessando o site, você pode ter acesso a todos esses manuais, né? Eles periodicamente são revisados, né? Atualizados, então, de tempo em tempo, acho que a gente deve consultar o site. Né, do Ministério e do CFM. Isso. Uhum. E é importante para a gente isso aqui. Todos nós temos smartphone, né? Esse aplicativo, ele tem, através do Play Store, né? Você pode acessar esse aplicativo e tê-lo no seu celular. Ele é importante porque ele pode nos auxiliar muitas vezes, principalmente o pessoal que mora no interior, ou de madrugada, ou final de semana, feriado, você não pode ter alguém acessível para te ajudar no preenchimento da declaração, alguma dúvida que você tenha, né? Você pode acessar através do seu celular esse aplicativo, e lá ele vai te orientar com relação a como preencher, né, atestar a causa de morte, né? Traz conceitos importantes, muitos deles dos quais nós estamos falando aqui, prática com exercícios, né? Enfim, tem várias informações que podem nos auxiliar e tirar dúvida e nos auxiliar no preenchimento da declaração, tá? Então, isso aqui, assim, é importante que já de imediato vocês deixem esse aplicativo no seu celular para ter acesso a hora que quiserem. Bom, aqui para a gente familiarizar mais com a declaração, lembrando que a competência é médica, né, do preenchimento da declaração de óbito. No bloco 1 da declaração, que é a parte mais superior da declaração, você tem o campo de identificação do falecido. Lá você tem o tipo de óbito, data e horário do óbito, né, naturalidade, nome do falecido. Só por aqui vocês veem que tem uma série de informações de extrema relevância, né, que pode formar indicador de saúde para a gente, né? Então, o preenchimento de todos os campos, e de forma correta, legível, né? Um nome completo, bem claro do paciente, de familiares, de pais, né, mãe, né? Sexo, idade, raça, cor, situação conjugal, escolaridade, ocupação habitual, né? Isso aqui é fundamental, porque muitas vezes o óbito está relacionado com a ocupação habitual do falecido, né? Então, preencher com muita clareza e não deixar campo em branco. E, normalmente, lembrando que esse campo aqui, geralmente é preenchido por terceiros, né? Traz para a gente já prontinho, para a gente só preencher o resto. Então, sempre conferir se os dados batem, de fato, com a pessoa que faleceu, né? E aí, uma vez assinado, a responsabilidade é absolutamente sua, do médico que assinou a declaração. Né? O bloco 2 é o município de residência do falecido, né? E o bloco 3, o município de ocorrência. Isso aqui a gente vai chamar a atenção para o seguinte, principalmente nós que somos de cidades que são de referência, do Cuiabá, Várzea Grande, que recebe pacientes de outros municípios, Rondonópolis, né? Cidades que funcionam como referência para outros municípios, muitas vezes a gente recebe pacientes de outras localidades, né? Vamos supor assim, de outros municípios do estado, do lado do Nortão, e até de outros estados, né? É comum a gente receber pacientes de Rondônia, no sul do Pará, sul do Amazonas, né? E a residência do paciente é uma. Né? E aí ele vem a óbito em Cuiabá. O município de ocorrência do óbito foi em Cuiabá. Então, precisa, na hora de preencher da declaração, estar muito claro na declaração. Tá? O paciente, por exemplo, que é divisa da Bolívia, por exemplo, e faleceu aqui, não muda nada para a gente faz a mesma coisa. A mesma coisa. A residência dele é Bolívia, né? E foi bem lembrado, que tem muito, né? Nossa, paciente que vem da Bolívia para Cáceres, né? Recebe muito paciente da Bolívia, né? Então, a residência vai ser colocada nesse bloco aqui, onde ele mora, onde ele morava. Que é a ocorrência, né? Onde ocorreu o óbito. Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, enfim. E esse dado é importante para a gente saber, quer dizer,
embora, vamos supor, uma doença infecto-contagiosa, lá da Bolívia, né? Ele contraiu lá, não foi aqui. E aí a gente precisa dessa informação, justamente até para descartar, né, determinadas doenças, patologias, o local onde ocorreu, para poder fazer, muitas vezes, doença infecto-contagiosa de bloqueio, né? Então, acho muito bem lembrada essa colocação, Sandra. Bom, no bloco 4, né, lembrando que feto ou menores de 1 ano, esse campo, quando ocorrer as situações, todos os campos devem ser sempre preenchidos, né? Fundamental, né, nesses casos. Então, morte fetal e em menores de 1 ano, né, tem que ser colocado idade da mãe, escolaridade da mãe, ocupação da mãe, número de filhos, e todas essas informações que constam deste campo, né, devem ser preenchidas, não deixar em branco. Isso é muito comum, às vezes preenche parte e o restante deixa em branco, né? E essas informações são fundamentais, né? Para a gente saber onde ocorreu, quando ocorreu, a situação da família, né? da materna, principalmente, né? A DO deve ser preenchida, nesses casos, para todos os óbitos, inclusive os fetais, né? Quando o peso é maior ou igual a 500 gramas, ou estatura maior ou igual a 25 centímetros, ou idade gestacional maior ou igual a 20 semanas. Ou naqueles casos em que a família optar pelo sepultamento. Quer dizer, nas situações em que está abaixo, né, desses indicadores, desses valores, mas que a família quer enterrar o feto, né, isso pode acontecer, aí nesses casos a gente preenche a declaração para que o cartório emita a certidão de óbito, né, e aí autoriza o sepultamento daquele feto. Tá? Só para reforçar, por exemplo, quando chega em óbito fetal, quem preenche é o obstetra ou é o pediatra? Isso sempre é uma dúvida. Pode ser qualquer um dos dois. Né? Pode ser qualquer um dos dois. Né? Se o pediatra acompanhou, né, ele pode preencher. Mas, assim, pode ser qualquer um dos dois. Isso acontece com muita frequência. Ou seja, não precisa ser chamado pediatra para preencher se ele nem chegou a ver tem um próprio certo. O ideal é, exatamente, às vezes o feto, óbito, né? Vai chamar o pediatra. E às vezes chama o pediatra só para preencher a declaração. Só preencher a dois pontos. Qualquer dos dois pode preencher. E o pediatra, mesmo ele às vezes participando do procedimento, mas se ele tiver as informações todas, né? Também não tem por que não preencher. Né? Então, nessas situações, a gente deve respeitar o interesse da família, a questão sentimental, e emitir a declaração para que haja o sepultamento. Tá? No bloco 5, né? Que normalmente é o que trazem só para a gente preencher. Né? Preenche tudo e traz só esse campo para a gente preencher. Quando, na realidade, a obrigação e a responsabilidade nossa é do todo, né? Não só dessa parte. Então, condições e causas do óbito. Óbito de mulher em idade fértil, né? Lembrando, ou morte materna, também, no momento do óbito que ocorre na gravidez, no parto, no abortamento, ou até 42 dias após o término da gestação. De 43 dias a 1 ano após o término da gestação, não ocorre nesse período ou ignorado. Né? Esses casos todos também a gente tem que investigar. Né? Então, por isso que é importante trazer as informações e preenchimento desse campo também, quando se trata de mulher em idade fértil ou morte materna. Né? A assistência médica, né? Sim sim, não ou ignorado. Necrópsia, sim ou não, né? Ignorado, e aqui é o campo causa da morte. Né? Lembrando que existe nesse campo aqui duas partes, a parte 1 e 2. A parte 1, que ela tem um interesse relevante para a gente, né? Essa parte superior aqui, ela é sempre preenchida de baixo para cima, tá? Lembrando bem isso aqui.
Então, começando pela causa básica, ou seja, a causa que começou a desencadear todo o processo na sequência, né? A causa intermediária e depois a terminal, né? Então, a causa básica sempre colocada na linha D, sempre na linha mais inferior da parte 1, da causa da morte, tá? Então, causa básica, está em vermelho propositadamente aqui, justamente para a gente chamar a atenção, que ela que tem a importância maior para a gente do ponto de vista epidemiológico, né? Aí as causas intermediárias que vieram a ser desencadeadas pela primeira, né? E assim, na sequência, a causa terminal que foi responsável pelo óbito propriamente dito, né? E na parte 2 aqui, geralmente, aquelas causas pré-existentes, né? Que de alguma forma contribuíram para o óbito, mas que não causaram diretamente o óbito, né? Como aquele exemplo que a gente citou anteriormente, diabetes, hipertensão, né? Enfim, severidade. Aí sim, nesse campo aqui você pode colocar, né? Severidade na parte 2. O bloco 6, dados do médico. Aí aqui a gente vai colocar os dados, né? O nosso nome completo e legível, né? E o CRM e preencher os demais campos que são necessários, né? Neste caso aqui, neste campo, não é necessário carimbar a declaração de óbito. Desde que o campo 41, né, esse aqui, o nome do médico esteja preenchido com o nome completo e letra legível. Tá? Se não tiver legível, aí tem que bater o carimbozinho lá, né, de forma o carimbo esteja legível também, porque o carimbo não está legível. Né? Porque tem assinatura. Então, o bloco 7, né, informações sobre as circunstâncias do óbito em casos de acidente e morte violenta. Nesse caso aqui, quando morte violenta, aí quem vai preencher a declaração do óbito é o médico legista, né? E esse campo é exclusivo do médico legista. No bloco 8 e 9, né? No 8, dados do cartório, onde o óbito foi registrado. Então, esse campo aqui a gente não preenche, né? A via amarela ela vai para o cartório, aí quem preenche é o cartório, né? Para a emissão da certidão de óbito. Tá? No bloco 9, dados para declarações de testemunhas de localidades sem médico. Né? Isso é comum num país de dimensões como o nosso. Né? Aí, nesse caso, qualquer pessoa, né, vai ser testemunha e elas são vão colocar seus nomes no bloco 9, né, no bloco 5, constatar o óbito, né, e aí as outras informações serem preenchidas para a declaração do óbito. Bom, principais dúvidas, né, já assim, antecipando algumas perguntas que podem ocorrer, né, e que são comuns quando a gente faz essa apresentação. Há um óbito, mas estou em plantão em outro setor do hospital. Tem que preencher o óbito? Sim. Você representa a instituição, será o médico substituto. Exemplo, você é um médico emergencista. Está no pronto atendimento ou na emergência do hospital. E o hospital de retaguarda, né, evidentemente que o médico assistente não vai estar lá naquele momento. Ele passa uma visita no paciente, está na enfermaria, né, foi a óbito. Você vai lá, um plantonista, você é o médico substituto, né, nesse caso, né, constata o óbito e vai preencher a declaração com as informações que você tem no prontuário e demais informações que você pode, inclusive, né, ligar para o colega que presta assistência no paciente e vai preencher a declaração. Tá? Então, nesse caso aqui, não se pode recusar o preenchimento da declaração. Você, neste caso, é o médico substituto, é o médico responsável nesse momento. Acabei de chegar ao plantão, tenho que preencher a declaração de óbito de um paciente que faleceu no plantão anterior. Sim, né? A continuidade da prestação de assistência. A gente tem que lembrar que muitas vezes existem determinadas informações que na hora do óbito, né, e muitas vezes no final do plantão, o colega que constatou o óbito, é claro que o colega que constatou o óbito no plantão anterior, ele vai escrever no prontuário constatando o óbito. Né? Aí, na sequência, não houve tempo hábil para ele preencher a declaração, faltou informação, né? O médico substituto que é o médico que vai preencher essa declaração. Tá? Os dados do prontuário são
avaliação de quem estava, mas a DO pode ser preenchida exatamente. no próximo plantão. Exatamente. Por isso que o prontuário é fundamental, né? Ser ter uma evolução clara, né? Letra legível, para que não traga dificuldade no preenchimento da declaração, né? Ou um processo de investigação para definição de uma causa básica. A enfermaria ou o setor administrativo, né? Desculpe, a enfermeira ou o setor administrativo podem preencher os dados do paciente que não atestado médico, né? O seguinte, no Brasil, o preenchimento da totalidade do documento é de responsabilidade médica, né? Acho que está em vermelho, né? Assim, a gente sabe que em determinados serviços, até pela dificuldade, como dizer, exemplo aqui em cima, né? Não deu para o colega preencher. O administrativo vai lá, tem o setor que lá preenche a parte superior, né? As informações que constam, inclusive, do prontuário do paciente ou do seu documento, tudo bem. Mas o colega pode até observar, pegar, conferir, fazer a conferência, né? Saber se aqueles dados foram preenchidos do terceiro estão corretos. Se é correto, não tem nenhum problema, né? Embora legalmente, assim, a responsabilidade é nossa enquanto médico por todas as informações que constam na declaração. Então, morte prévia ou após poucas horas de chegada em estabelecimento de saúde, né? Se for morte natural, né, o médico pode fazer uma anamnese com a família, né? Se ele se sentir seguro de todas as informações que foram prestadas, ele pode preencher a declaração ou encaminhar para onde estiver o serviço de SBO, né? Causa externa e IML. Um parente faleceu e me pede para preencher a declaração. Posso fazê-lo? Né? A orientação não. Não há regulamentação a respeito, mas não é recomendável, né? A gente sempre deve ir até o local, constatar, aí uma vez constatado o óbito, né, conferir a documentação do paciente. Se não se trata de morte suspeita, né, ou causas externas, a gente, se sentindo seguro, a gente pode preencher. Mas tem que constatar pessoalmente. Não pode levar o documento e preencher sem que a gente verifique, né, e logo. Como proceder em caso de preenchimento incorreto da declaração de óbito? Não se admite rasura, então, se houve rasura, essa declaração ela deve ser anulada, né, as 3 vias devolvida para o município, tá, e preenchida uma nova declaração de forma correta. Antes do registro civil, né, inutilizar e devolver ao setor responsável, como a gente falou, né, pela distribuição da DO, no caso do município, né, que tem o serviço de vigilância do óbito, de nascimento e óbito, né, e fazer uma nova declaração. Um exemplo aqui, idoso, fratura o fêmur, fica internado por meses e falece. Quem emite a declaração de óbito? Bom, no caso de morte natural, e se a fratura foi patológica, né, por osteoporose, metástase, osteomielite, etc., o médico da instituição de saúde, né, que vem acompanhando esse paciente, pode emitir. A fratura não foi por acidente, né? Então, tem causa natural, nesse caso, pode preencher. Quando ocorre por causas externas, no exemplo que a gente citou anteriormente, né, sofreu um acidente, fez uma fratura exposta, se a circunstância da fratura foi por acidente, ou seja, né, violência, causa externa, aí o IML, aí o médico legista que vai emitir a declaração. Tá? Não é importante em que tempo isso ocorreu. Ainda, né, preencher causas de morte sensíveis seria quebra de sigilo profissional, né, e a gente esclarece de forma mais incisiva aquilo que a gente falou anteriormente. No artigo 73 do Código de Ética Médica, diz o seguinte: é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento do exercício de sua profissão, salvo o motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente, né? Aqui a questão do motivo justo e dever legal, a gente pode inserir as doenças e agravos de notificação compulsória, né, prevalecendo o interesse
coletivo sobre o interesse do indivíduo. Né? Após a morte do paciente, há prevalência do interesse público. E notificação compulsória, como a gente falou, de doenças e agravos, né? Que existe lei prevendo isso, então a gente não estaria quebrando o sigilo profissional, nem tampouco infringindo a lei, muito pelo contrário. Tá? Devo cooperar com a investigação do óbito, cabe ao serviço de saúde qualificar as informações da declaração, né? Então, quanto mais clara, mais completa ela for, de forma bem legível, melhor. Seja buscando informações dos prontuários, né, médicos, seja conversando com o profissional. Esta cooperação ajuda ao SIM, ao Sistema de Informação de Mortalidade, né, e também ao próprio médico. Né, ele vai ter uma informação mais clara sobre o que ocorreu com aquele paciente, né, dando clareza e definindo melhor qual foi a causa básica do óbito desse paciente. Né. Então, é muito importante essa colaboração, não só do médico, mas demais profissionais que acompanharam aquele paciente durante a sua assistência, a sua doença. Né? Então, são eventos de investigação obrigatória do Ministério da Saúde. Todos os óbitos de mulher em idade fértil, os óbitos maternos, né? E menores de 1 ano, os óbitos fetais, os garbage codes, que são aquelas causas pouco especificadas ou mal definidas, né? E por agravos de notificação compulsória, ou seja, as doenças infecto-contagiosas, né, que estão no sistema de informação de notificação obrigatória. Né? Então, todos esses casos aqui devem ser investigados em 100% deles. Né? Por isso, é importante fornecer um telefone de contato atualizado na declaração de óbito. Lá naquele campo onde o profissional coloca o nome dele, o CRM, né, tem um campo para que ele coloque também o telefone de contato e a instituição. Né? Então, esse telefone não precisa ser um telefone pessoal, mas da instituição, por exemplo, onde ele trabalhou, onde ele deu assistência para aquele paciente. Através dessa informação, os profissionais que trabalham na área, que vão fazer levantamento de dados e informações, podem chegar até esse profissional e os demais que prestaram assistência ao paciente. Vamos fazer um pouquinho de prática, né? Lembrando do aplicativo, né? Lá também tem vários exercícios que podem nos ajudar no preenchimento da declaração, né? Que é aquele aplicativo que a gente falou anteriormente. Aqui, né, lá, a causa da morte, né, então agora somente o diagnóstico por linha, não está aqui, né, nunca colocando, né, porque é comum, a gente está repetindo, porque assim, é muito comum, às vezes, quando ela vai colocar na mesma linha 2, 3 diagnósticos, né, não pode, cada linha. E lembrando sempre que a causa básica deve sempre ser colocada sempre de baixo para cima, né, causa básica, biliar e depois a terminal. Então, aqui, por exemplo, a causa básica foi uma coartação da aorta, né, que levou ao choque cardiogênico, e a parada cardiorrespiratória, né? Lembrando a parte 2 aqui, estenose de vias da válvula da aorta como uma causa pré-existente. Né? Ela não foi a causa básica, nem a causa direta, mas com certeza ela teve... ajudou no desdobramento, né, do óbito. Lembrando aqui mais recentemente que normalmente... Só para reforçar, então, a parada cardiorrespiratória nunca é causa básica, mas ela pode constar lá em cima. Pode constar lá em cima. Né? Mas mesmo assim é melhor a gente definir mais. Porque, sim. Né, causa básica, a gente colocou aqui mais, por exemplo, porque ela sempre aparece, né? Sempre aparece. Então, assim, lembrando que, mais recentemente, normalmente, quando o paciente vai a óbito e tem como causa básica a COVID, né, existe uma regrinha que tem naquele manual específico que vai nos ajudar a definir melhor. Na maioria das vezes, mesmo ocorrendo outras patologias, outros eventos, pela regrinha, normalmente vai cair com causa básica a COVID, né? Então, ele está atento para isso.
Aí, aqui na parte 2, por exemplo, tem eventos, né, pré-existentes que, de alguma forma, contribuíram, né, para o agravamento do quadro, né, mas que não atuaram diretamente no óbito. Então, aqui, neoplasia de próstata e obesidade mórbida. Né? Aqui, por exemplo, foco primário, né, lembrando que o sítio primário. Né? Bom, principais problemas no preenchimento da declaração de óbito. No caso de óbito infantil aqui, né, campos incompletos, como a gente falou, preencheram alguns só, e tem vários campos incompletos aqui, o que dificulta muito a gente definir a causa básica, né, e desqualifica o sistema de informação de mortalidade. Né. Óbito fetal, com campo obrigatório também em branco, né, vários campos em branco. Por exemplo, ali, a ocupação habitual, ele é um feto, mas o que pode preencher? Ocupação habitual é da mãe, né? Esse dali é da mãe, no anterior. Aonde aqui, sabe? Olha lá, idade 00, na ocupação habitual. Aí não é não está relacionado, não está relacionado com a mãe. Aí, óbito de mulher em idade fértil, né? Campo em branco. Quer dizer, muitas vezes está relacionado, né? E aí, quando se deixa em branco, menos uma informação, e aí a gente tem dificuldade. Aí, nesses casos, a gente vai fazer investigação epidemiológica, que é obrigatório. Né? Aí, muitas vezes, a gente precisa da informação do colega que prestou assistência ao paciente, ou né, outras pessoas que têm contatos. E é importante a gente lembrar aqui que, quando é feita a investigação, ela é feita em 3 níveis, né? O hospitalar, o ambulatorial e o domiciliar. Né? Cada nível desse de investigação, existe um profissional treinado, capacitado para fazer isso. O que a gente recomenda, inclusive, né, nesses casos, que todos os serviços, né, até esqueci de falar isso ontem, todos os serviços, principalmente serviços hospitalares, têm o seu comitê comitê ou comissão de investigação, né, de prontuário, de óbito, né, porque ele já adianta muito o serviço nosso. E é importante que esses serviços tenham essas comissões ou comitês, porque nessas situações específicas, isso vai ajudar na melhoria da assistência ao paciente. Né? Ele vai ter uma estatística, vai ter uma clareza, vai ajudá-lo na definição de protocolos de assistência ao paciente. Né? Então, essas comissões são fundamentais para que cada serviço, principalmente, não só, mas principalmente, o serviço hospitalar, cada serviço hospitalar tenha o seu comitê ou a sua comissão. Né? E aí, nessas situações, então, assim, o preenchimento desses campos são fundamentais. Né? Óbito materno, né, também, quer dizer, aqui, outras complicações, que colocou como causa básica, outras complicações do puerpério não classificado em outra parte. Quer dizer, uma causa mal definida, né? Aí a gente precisa esclarecer melhor, a gente vai fazer a investigação, às vezes até coloca nas linhas subsequentes, até está claro lá em cima, mas não colocou no campo correto. Tem outras septicemias específicas. Então, é preciso ter muita clareza no preenchimento. Isso aqui não serve como causa básica, é uma causa mal definida, entra naquela definição do Gard-Code, né? E aí a gente precisa fazer a investigação para esclarecer melhor. Não sabe. Né? Não sabe. Tá? Causas externas, né? E isso aqui, ó, todos esses exemplos que nós estamos dando foram tirados de declarações de óbito reais, né, recebidas. Essa aqui, por exemplo, é uma do IML. Né? Deveria ter mais clareza, não tem. Né? Preenchido nas linhas de forma errada, né? sem uma clareza, campo em branco, né? Que deveriam ter sido preenchidos
pelo médico legista e não está. Né? Então, isso para chamar a atenção. Dizer, não é só nós que estamos ali, né, na assistência direta ao paciente, mas muitas vezes, em situação de causa externa também, a gente vê umas declarações totalmente um erro incompleto, né, que a gente precisa também investigar. Aqui, né, uma coisa bastante frequente, comum, letra ilegível, quer dizer, impossível de você entender o que o colega escreveu aqui. Né? Embaixo também é impossível. Aqui a gente dá para ler choque séptico, mas e aqui? Né? Isso parece que é insuficiência renal, e aqui a gente tem que estar adivinhando. Né? Muitas vezes, quando a gente está fazendo investigação, tem 2, 3, 4, 5 pessoas, passa para um, passa para outro, e ninguém consegue decifrar. Né? Aí é que causa, né, de Garbat-Colt, né? Então, por exemplo, parada respiratória na abreviada. Arritmia com decorrência aqui tem vários exemplos de abreviada, decorrência de fratura de úmero, senilidade. Então, senilidade até está colocado na parte certa aqui, que é a parte 2, né? Que é causa pré-existente, mas que não interfere diretamente. Mas aqui está mal definido a causa básica. Né? Fratura de úmero. Como é que foi essa fratura? Se ela foi causada, né, por uma queda em casa, se foi acidente, né, se foi uma fratura por motivo de alguma doença pré-existente. Né? Então, ela está mal definida aqui. Né? Ele colocaria abaixo, como causa básica, queda de altura, e aí fratura de úmero, isso. E aí sim, o tromboembolismo. Né? Caiu, né? Estava andando de bicicleta, caiu, fraturou, né? Então, todas essas coisas, essas especificações teriam que vir aqui, e não está. Né? Aqui, por exemplo, a causa básica, severidade, né? A gente já tinha falado com isso. Falência múltipla de órgãos, quer dizer, qual foi a causa que levou a essa falência? Isso que nos interessa. Né? Distúrbio eletrolítico, são causas mal definidas. E aqui ainda está até colocado como causa intermediária, está colocado como causa básica, mas assim, não teve aqui uma causa básica. Né? Aqui também, né, por exemplo, compilação complicação de procedimento. Mas que procedimento? Né? Se foi cirúrgico, se foi... De qualquer maneira, assim, uma peritonite, qualquer causa da peritonite. Exatamente. A gente imagina que foi uma complicação de uma cirurgia, mas, né, exatamente, mas não está mal definido. Então, isso aqui para citar alguns exemplos. Preenchimento correto. Aí a gente também deu alguns exemplos, né, que vem de forma correta. Letra legível, né, colocando a causa básica, né, na primeira linha. Aqui, por exemplo, o exemplo de câncer. Né, ele colocou o cito primário. Né, neoplasia maligna de reto. Então, colocou, e aí as causas intermediárias, decorrente da causa básica, né, e a causa terminal, que foi o quadro de insuficiência respiratória aguda. Provavelmente até por uma metástase. Então, a neoplasia maligna de reto, causa básica, levando a doença metastática pulmonar, levando a sepse do foco pulmonar, levando a insuficiência respiratória aguda. Exatamente. E aqui, tinha uma DPOC, que era uma causa pré-existente, que evidentemente é um fator complicador, né, que contribui, né, para desenrolar, mas não é a causa básica, nem a causa direta também do osso. Né? Aqui embaixo, adenocarcinoma gástrico, né? Também com o ciclo primário, né, bem definido, e a causa intermediária. Evoluiu com a pneumonia nosocomial e choque séptico. Né, muito bem definido. Óbito infantil, né, com letra legível, e preenchimento do campo e as causas do óbito de forma correta. Então, aquilo aí que eu coloquei, né, a ocupação habitual, como criança, bebê, né, de 2 meses, então é só colocar o tracinho. Isso. É isso que eu te perguntei, as pessoas não sabem preencher ali. Não tem, é uma criança de 2 meses, não tem uma ocupação habitual. Então está lá, insuficiência cardíaca congestiva, levando a persistência do canal arterial, congênita, na verdade é o contrário. Levando
em decorrência, levada, não. Essa está fora de ordem também. Está fora de ordem. Está fora de ordem. Seria uma aqui talvez seja exemplo assim, de que está legível, né, mas está fora de ordem, realmente. Coartação de aorta, ele tinha duas coisas, coartação de aorta e persistência de canal arterial. Levando a insuficiência cardíaca congestiva, a intermediária aqui teria que vir embaixo, né, e a insuficiência cardíaca aqui na intermediária e o choque cardiogênico como terminal. Importante a gente lembrar aqui, né, que os campos que deveriam ser preenchidos estão todos preenchidos de forma correta e legível. Tá? Então era isso que a gente tinha, né, para apresentar hoje, agradecer a participação de todos, né, e agora abrir para os questionamentos, as dúvidas que vocês queiram tirar. Tá bom? Tem uma pergunta que a gente recebeu ali, ó, em caso de erro ou rasura, se pode fazer a retificação? Sim, né? Essa retificação ela pode ser feita posteriormente, informando ao serviço do município, né, que vai fazer a correção, não na declaração, né, mas vai fazer a correção no sistema de informação da mortalidade. Tá? Então, assim, como a gente falou, a declaração ela não vai ser mudada, mas é importante fazer essa declaração, essa correção, né, essa retificação, porque ela vai qualificar o nosso sistema de informação de mortalidade. Ela vai ser corrigida lá no sistema. Então, se errou, pode fazer a retificação, mas a rasura não, né? A rasura tem que fazer outra. Isso. Antes da emissão da certidão, né? De óbito. Se já Sim. foi, aí ela fica como está, né? Mesmo com a rasura, né? E aí faz essa retificação, informando ao serviço do município para ele fazer a correção no sistema de mortalidade do Ministério da Saúde. Mas a rasurada, o cartório também não aceita. Na maioria das vezes não aceita. Aí manda devolver, né, para preencher de forma correta. Na maioria das vezes o cartório recusa, aí anula, devolve as 3 dias para o município e preenche uma nova. Mas já foi. Porque eu falo isso que antes, com pequenas rasuras, o cartório aceitava. Né? Hoje a orientação, tanto nossa como da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que define isso com os cartórios, é de não aceitar com rasura, né, e devolver para preencher de forma correta, tá? Sem rasura. Uma pergunta mais, Se alguém quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, ou escrever no chat alguma pergunta, tanto aqui do Meet quanto no YouTube, pode fazer que a gente repassa para a pergunta. Interessante, porque realmente, como você falou, a gente não tem esse preparo. Tem uma, né? Gostaria de saber se, diante de poucas informações oriundas das casais, como proceder um excelente preenchimento da declaração de óbito, sem correr o risco de problemas sem correr o risco de problemas posteriores. Né? Bom, a gente tem que se basear naquilo, se nós somos um médico que estamos assistindo ao paciente, né, a gente tem que se basear na informação que a gente tem, na informação que tem no prontuário. Por isso que, assim, a gente pede muito para que o colega preencha o prontuário de forma a mais correta possível e com letra legível. Né? Isso, inclusive, é uma exigência ética, né? Isso está previsto no Código de Ética nosso. E a gente sabe, assim, nós temos uma dificuldade muito grande mesmo, na hora de investigar, de ter clareza do que está escrito ali, né, no prontuário. E aí a gente precisa desse contato, muitas vezes, com o profissional, e dependendo do tempo que passou do ocorrido, né, tem também dificuldade de lembrar o que aconteceu. E às vezes até tem situações que o próprio colega não entende a própria letra dele para esclarecer para a gente. Né? Então, isso é fundamental. O prontuário tem que estar muito bem claro, com letra bem legível, né, para facilitar o trabalho da gente. O trabalho de quem vai preencher, primeiramente, a declaração, né, e muitas vezes daquele profissional que vai fazer a investigação para esclarecer a causa básica do óbito. Você entende bem a pergunta dele? Porque o casal é referente aos indígenas, né?
não sei, pouca informação das condições prévias do paciente, será se o Márcio, que fez a pergunta, podia esclarecer melhor para a gente exatamente o que ele gostaria de saber. E quais os problemas posteriores que ele pensou. Porque se o indígena chega na internação, né, e fica um tempo internado, muitas vezes a gente não consegue uma comunicação boa com ele, mas geralmente vem com algum tradutor, né, das casais. Então, eu queria entender bem qual que é a pergunta dele exatamente. Assim, eu entendi que a gente tem pouca informação, né? E aí a gente tem dificuldade por conta dessa pouca informação para preencher, né? Assim, a declaração ela tem um campos muito claro, então, e ela uma coisa importante também, no verso da declaração, né, a gente lembrar que ela é auto, né, explicativa. Então, qualquer dúvida, a gente ir ao verso da declaração, ela tem ali, né, orientando com relação ao preenchimento. Então, qualquer dúvida que tiver, né, tem isso também. Quer dizer, uma coisa também que eu esqueci de falar ontem, que é importante. Às vezes a gente só olha o lado e esquece que o verso tem essa explicação para o preenchimento correto. O envio dos slides vai ser no e-mail cadastrado na lista de presença, e a apresentação ela foi gravada e vai ser disponibilizada ou por link, tá, no mesmo e-mail, e nós vamos ver se nós conseguimos postar tanto no site, na parte de vigilância do site da saúde, e vai ser informado a todos os participantes também, que assinaram a lista de presença. Também a gente vai ver como você consegue postar na página do Teleduca. Teleduca Mato Grosso, que é a saúde digital, nosso Telesaúde. E também, ali na pergunta dela, se pode passar tudo por e-mail, nós temos os manuais de preenchimento de declaração também, que ele mostrou lá, né? Isso. Também tem tudo que foi falado aqui. Mais uma pergunta. Não se considera correto colocar na declaração de óbito parada cardíaca e insuficiência respiratória aguda, desde que as causas básicas sejam bem definidas? Tipo, como colocou lá, né? Parada cardiorrespiratória, em decorrência de, causa básica, cardiopatia congênita, por exemplo. Aí perguntou se é correto colocar lá na primeira linha, parada cardiorrespiratória ou insuficiência respiratória. Se a causa básica estiver bem definida, né, não tem nenhum problema. Porque o que importa para a gente é a causa básica estar bem definida, bem clara, né? Claro que para o desdobramento do óbito, né, o final é a parada cardiorrespiratória, mas precisa ter claro a causa básica, sim. Aí, tendo isso claro, não tem problema nenhum. Mais alguma pergunta, Alexandre? Tem no YouTube. Não, no YouTube não, no Meet também não. Correto. Tá. Bom, como não tem mais pergunta, né, gostaria de agradecer a todos a participação, agradecer a presença da Sandra aqui, né, acho que os questionamentos, as colocações que ela fez ajudou muito, porque lembra, porque às vezes a gente esquece de alguma coisa e é importante ter um colega aqui do lado para nos lembrar. E agradecer também, ontem a gente esqueceu disso, agradecer também ao município de Cuiabá, que nos ajudou na elaboração da apresentação, né? Era uma apresentação que ele já vinha fazendo, trabalhando com o pessoal do município de Cuiabá. E então agradecer aos colegas que anteriormente nos ajudaram também na elaboração das apresentações. Tá? Sandra, quer falar alguma coisa? Talvez o convite queria reforçar a importância. Eu não estou exatamente, não estava até no comitê de mortalidade, mas passei a ver a importância cada vez mais em conversa com os colegas na Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica. Então, acho que
Até reforcei hoje de manhã, até com residentes, tudo para assistirem e ver. E muitas vezes a gente não aprende muito mesmo na faculdade, a não ser que a gente esteja em setores onde os óbitos realmente ocorrem, que são, na maioria das vezes, em UTI e tal, aí vê um pouquinho mais. Mas a gente pode se deparar isso em qualquer momento da vida, então a gente tem que ter noção de como a gente deve fazer. Eu, por exemplo, só preenchi minha primeira, né, declaração de óbito, já, assim, na residência, né? E assim, sem nenhuma informação, né? A gente, na época da graduação, realmente isso praticamente não é falado. Né? Depois, assim como eu acho uma deficiência muito grande, que eu acho que também seria responsabilidade da disciplina de ensino legal, o preenchimento, por exemplo, de uma receita. Né? A gente teve muita receita, assim, muito ruim, né? A forma de preencher. Eu não sei muitas vezes nem como, no caso nosso do pediatra, como que as mães conseguem compreender o que o colega quis dizer daquela receita. Né? Então, precisa não só a questão da letra ser legível, mas, né, ali ter muito bem claro assim, qual a via de administração da medicação, o horário, né, o tempo de 6 em 6, de 12 em 12, né, por quanto tempo. Às vezes o cara só coloca assim, 5 ml VO. Esquece de colocar por quanto tempo você fez, de quantas horas. O que é VO? Né? O que é VO? Né? Para nós sabemos que é via oral. E ele, você não quer intramuscular, mas para o leigo, ele não sabe, não tem obrigação de saber. Na declaração, né, gente? A mesma coisa. Ou seja, tudo que a gente faz, a gente sempre coloca no prontuário, o médico é fundamental, porque é o médico que está assistindo. E tudo que a gente preenche, né, vai ter resultado para o paciente. Né? E hoje é importante assim, lembrar que a maioria, né, quase cada vez mais, os prontuários são digitados. Né? Então, colocar com clareza, escrever, a gente vê prontuário, às vezes assim, na anamnese, o colega tem uma história grande e coloca assim, febre. Né? Tá, mas essa febre começou quando? Né? Especificar. Então, são informações importantes que muitas vezes estão incompletas. Deixa eu mais uma pergunta. No caso de acidente relacionado ao trabalho, se for confirmado o caso, mas na declaração de óbito não houve preenchimento como tal, pode ser feita alteração no sistema de informação? Sim, pode, né? Pode e deve. Né? Esse é um exemplo claro de que, né, assim, tem uma importância extraordinária a informação de forma correta, né? Por quê? Porque ela vai implicar muitas vezes indenização, né? Se ela estiver incorreta na declaração, ela pode prejudicar a família do falecido, né? Que é uma das coisas que ele falou lá no comecinho da apresentação. Né? Então, assim, se teve conhecimento disso e na declaração não consta, ela pode ser retificada, informar ao município, né, para ele fazer a correção no sistema de informação de mortalidade, né? E evidentemente que esse caso é um caso passivo de investigação epidemiológica para esclarecimento da causa básica e até mesmo de utilização por parte da família, né, ou de interessados, motivos de indenização, né? Isso depois da retificação consegue. Depois da retificação, né? Depois da retificação. Porque o que está na declaração, a gente reforça que ela não vai ser mudada, não vai ser alterada. Mas uma vez alterado, mudado, retificado no sistema de mortalidade, ele pode ser utilizado, né, para quem tem interesse para definir essa questão que a gente já falou, de seguro, de herança, etc. Mais alguém? Pergunta? Então, vamos encerrar. Né? Muito obrigado pela participação de todos. E nós continuamos à disposição através dos endereços dos contatos, né, da Secretaria de Saúde, né, para outros questionamentos. Tá? E lembrar que, assim, em situações específicas que ocorrem em determinado município, a gente se coloca à disposição, né, para fazer interação dessa forma aqui, para discutir, porque a gente já fez, inclusive, em outras oportunidades, e trouxe um resultado importante. Né? O município faz o contato de profissionais interessados e a gente faz essa discussão através de discussão de caso clínico, né? ou
ou, enfim, aquilo que tiver no nosso conhecimento, a nossa responsabilidade, a gente pode estender, né, essa forma de ajudar a esclarecer, ajudar a resolver.